Meus irmãos, boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com todos os irmãos. Amém? Hoje foi bonito, né? Não precisou de perguntar de novo. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos. Conforme registrado no Evangelho de João, capítulo 11, é o texto que nós vamos meditar nesta noite. Esse texto é um texto muito conhecido. Tenho certeza que você já ouviu sermões neste texto. E eu o convido, então, a abrir a sua Bíblia aí em Evangelho de João, capítulo 11. Nós vamos ler dos versos 1 ao verso de número 46. Gostaria também de aproveitar esse momento para agradecer a você, nosso querido visitante, que no dia de hoje muito nos alegra com a sua presença. Que o Senhor fale ao seu coração, sinta-se à vontade em nosso meio. E não é um puxão de orelha não, hein? Mas estou vendo que os pais, inclusive o Pedro Lucas, né, Pedro Lucas? Então estou chamando a minha atenção, esqueceu o livrinho para anotar. Então lembre de trazer, se acabar as folhas do seu filho, lembre de pegar lá atrás, para que eles possam ouvir o sermão e anotar o sermão. João capítulo 11, versos 1 ao verso de número 46. Lembre que nós estamos já há um tempo trabalhando esta série de sermões. No Evangelho de João, os encontros de Jesus, os encontros que Jesus teve e como esses encontros foram marcantes. Ninguém que encontrou com Jesus verdadeiramente, ele continuou a ser a mesma pessoa. Os encontros com Jesus, de fato, transformam as pessoas. É claro que, dentre esses encontros, muitos foram salvos, mas o mesmo Jesus que salva, por meio do seu Evangelho, é também o Jesus que condena os ímpios pelo seu Evangelho. Então, lembre que agora, então, na maneira como João, ele organiza o seu livro, e aí eu quero que você vá trabalhando na sua cabeça para ver se você consegue se lembrar. João registra 7 milagres. Eu vou falar aqui, você vai forçando a sua mente aí para você ir lembrando antes de eu falar, antes que eu fale. Primeiro milagre, Jesus transforma a água em vinho. Segundo milagre, Jesus cura o filho do oficial do rei. Terceiro milagre, Jesus cura um paralítico no tanque de Betesda. Quarto milagre, Jesus multiplica pães e peixes. Sexto milagre, pulei aqui, né? Quinto milagre, Jesus anda por sobre as águas. Sexto milagre, nós vimos semana passada, Jesus cura um cego de nascença. E agora então, de maneira extraordinária, nós vamos ver o texto de hoje, quando Jesus ressuscita um homem morto há 4 dias. Meus irmãos, é claro que Jesus realizou muito mais milagres do que aqui é registrado. Muito mais milagres do que é registrado nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. O próprio João usa uma hipérbole para dizer que nem em todos os livros do mundo poderíamos registrar a infinidade de milagres que Jesus realizou. Mas agora algo vem à nossa mente e precisa ser por nós respondido. Por que que, dentre tantos milagres que Jesus realizou, João decide separar esses 7 milagres que nós aqui vemos? Meus irmãos, quando nós olhamos para esta verdade, quando nós olhamos para o que Jesus realizou, e aqui eu vou citar o grande pregador Augusto Nicodemos, ele fala para nós e ele relata para nós por que de Jesus, ou por que de João separar esses 7 milagres. O milagre que Jesus transforma a água em vinho, ele mostra que Jesus ele pode transformar situações. Lembre que Jesus ali agora, ele muda aquele elemento, ele transforma aquele elemento, ele faz com que H2O se transforme agora em vinho. Isso representa para nós essa verdade. Jesus pode transformar situações. Jesus pode transformar elementos. Quando Jesus cura o cego e o paralítico, Jesus mostra que ele é aquele que pode agir contrário aos efeitos do pecado. Por que que nós temos doenças? Por que que nós temos grandes enfermidades?
E a resposta é: por causa do pecado. Jesus, então, por meio dessas curas, ele mostra que ele é o Deus que pode transformar e fazer com que as consequências do pecado sejam retiradas da nossa vida. Quando ele multiplica pães e ele multiplica peixes, e o foco maior são os pães, ele está dizendo para nós que ele é o pão da vida. Lembre-se disso. Eles comeram maná no deserto, mas Jesus é o pão da vida. Quando ele anda por sobre as águas, Jesus é aquele que mostra que ele tem poder sobre os problemas da existência humana. Aqueles homens não conseguiam navegar, as correntezas da maré faziam com que eles não remassem, com que eles não avançassem. Jesus então mostra que ele é aquele que pode resolver os problemas da existência humana. Voltando ao cego, quando ele cura aquele cego, lembre que ele está dizendo para nós que ele também é a luz do mundo. Ele é aquele que acaba com as trevas que nós vivemos. E agora, quando ele ressuscita Lázaro, ele se apresenta como a ressurreição e a vida. Entendeu? Como nenhum desses milagres acontece à toa, eles acontecem para um propósito. E esse propósito, e grave isso, é para que nós compreendamos que Jesus é Deus. Esse é o objetivo de João. João está agora escrevendo o seu evangelho, já bem à frente, por volta ali do ano 80 depois de Cristo. Ele já viu a igreja avançar, nós já éramos chamados cristãos, e agora então ele vê que heresias começam a adentrar a igreja. E João agora, como testemunho ocular, ele está dizendo: Jesus é Deus. E diante desse texto que nós vamos pensar, eu gostaria de trazer à sua mente esta verdade. Talvez você está se perguntando: então, pastor, qual é a ideia deste texto? Se você não se lembrar de nada do que eu vou falar, lembre desta frase: Jesus se compadece e mostra a sua autoridade e glória diante da morte. Jesus se compadece e mostra a sua autoridade e glória diante da morte. Como são 46 versículos, irmãos, nós vamos por partes. Primeiro, então, nós vamos dos versos 1 ao verso de número 4. E agora nós vemos, então, que esse Jesus que tem autoridade, ele usa o sofrimento para a glória do seu nome. Vamos ler todos juntos? Os versos 1 ao verso de número 4. Vamos ler juntos? Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificada. Irmãos, o Jesus que tem autoridade sobre a morte, ele usa o sofrimento humano para que a glória do seu nome seja manifesta. Olhe comigo no texto, você vai perceber então que agora nós temos algumas informações importantes. Primeiro, ele nos fala quem está vivendo o problema, e também ele vai nos falar o local onde esse problema está acontecendo. Lembre, irmãos, que Lázaro, e o nome é sugestivo, né? É a abreviação de um nome muito comum no Antigo Testamento. É a abreviação de Eleazar. E o significado desse nome é exatamente o que nós vemos aqui: aquele a quem Deus ama. Aquele a quem Deus ama. Esse era o significado de Lázaro. E é interessante notar porque é exatamente esse o relacionamento que ele tem com o Senhor. Ele era alguém amado pelo Senhor. Na verdade, quando nós olhamos nos sinóticos, toda esta família era amada. Ela não era amada apenas por Jesus, ela era amada pelos discípulos e ela era amada pelas pessoas. Tanto é verdade que mais à frente nós vamos ver
que as pessoas se dirigem até a aldeia de Betânia para que possam confortar aquela família que vive essa situação de grande dificuldade. Lembre-se, olha aí no texto, que agora nós temos a informação de onde eles moravam. E João, para que nós não possamos confundir, ele nos fala que aldeia é essa? De Betânia, aldeia de Maria, lembre que Maria é famosa, e de sua irmã Marta. Irmãos, essa Betânia é aquela Betânia que ficava a 3,5 km de Jerusalém. Lembre que nós temos duas Betânias na Bíblia. Uma que era da além do Jordão, e temos essa que era perto de Jerusalém, onde morava essa família. Então agora ele nos fala, é nessa aldeia, perto de Jerusalém, cerca de 3,5 km de Jerusalém, onde esta família residia. Olhe comigo, por favor, o verso de número 2. O texto vai nos dar a seguinte informação: esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor. Maria é a mais famosa dos irmãos. E lembre aqui, irmãos, que João escreve o Evangelho por volta do ano 80. Esse acontecimento em que ela unge Jesus e ela enxuga os pés de Jesus com o seu cabelo, ela aconteceu depois da ressurreição de Lázaro. Mas lembre que quando esse evangelho foi escrito, ela já era muito conhecida. Então, ao descrever, ele está dizendo, essa Maria é aquela mesma que ungiu o Senhor Jesus e enxugou os seus pés com os seus cabelos. Então, ela se torna conhecida por isso. Ela também é aquela em que, quando Jesus vai à sua casa, ela fica ali com a melhor parte, ouvindo do Senhor, aprendendo do Senhor. E você vai perceber nesse texto que enquanto ela é tranquila, uma pessoa que gosta de ouvir, Marta já é totalmente agitada. Então nós vemos o perfil delas, e por este perfil ela fica conhecida. Então é esta família amada pelo Senhor, esta família importante aos olhos de Deus. Esta família agora está enfrentando uma situação difícil. Olha o verso 3, volte seus olhos a esse texto, ao verso 3, porque diz assim: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Meus irmãos, olha aqui para mim. Não é porque nós somos amados pelo Senhor, não é porque nós temos um relacionamento íntimo com o Senhor, que os problemas não vão bater a porta da nossa casa. E aqui eu acho uma reflexão profunda, porque mesmo sendo quem essa família era, mesmo sendo Lázaro alguém a quem Deus amava, a enfermidade chegou no seu lar. É interessante notar isso, irmãos, porque isso aqui vai na contramão do evangelho que nós ouvimos em muitos lugares. O evangelho que diz que andar com Jesus é um cheque em branco assinado, de que nós não vamos ter problemas. Andar com Jesus é ausência de enfermidade. Ah não, enfermidade, doença, é coisa de Satanás. Mas aqui nós vemos exatamente o contrário. Andar com Jesus é também viver sofrimentos. E por que Deus envia o sofrimento à nossa casa? Porque que mesmo sendo amado pelo Senhor, nós enfrentamos adversidades. Por quê? Talvez essa pergunta você está se fazendo nesse exato momento. Senhor, eu amo tanto o Senhor. Por que isso está acontecendo na minha vida? Por que isso está acontecendo na minha casa? Por que este problema chegou à minha família? Olha o verso de número 4, por favor. O texto diz assim: ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para morte. E para o quê? E sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Meus irmãos, imaginem então que agora aquelas pessoas ali estão. Elas ficam surpresas com o que elas ouvem, porque era de se esperar o quê? Que Jesus agora então fala: não, vamos embora, vamos agora, vamos voltar para Betânia. Lembre que era caminho de um dia. E agora então Jesus diz algo extraordinário, ele diz o seguinte: não precisa se apressar. Isso que vai acontecer
tudo o que vai acontecer é para que a glória do meu nome seja manifesta. É interessante porque o que Jesus está dizendo com outras palavras aqui é a seguinte: o alvo desse sofrimento, o alvo desse problema é para que todos entendam quem eu sou. Talvez você precisa compreender isso. Quem Jesus é. Meus irmãos, diante desta verdade, gostaria de fazer a primeira aplicação desse texto. Quando nós enfrentamos problemas e adversidades, nós temos a tendência de esquecer quem o nosso Deus é. Você já percebeu isso? Quando nós enfrentamos adversidades, nós reclamamos. Quando nós enfrentamos adversidades, muitos blasfemam. Muitos se colocam em um lugar como se ele tivesse que dar direcionamento a Deus sobre aquilo. Mas eu gostaria de convidá-lo nessa noite a olhar para o problema, para olhar as dificuldades, as circunstâncias, numa perspectiva diferente. E a perspectiva é: tudo que Deus envia à minha vida é para que a glória do Senhor seja demonstrada pela minha vida. Deus não me abandonou, Deus não se esqueceu de mim, mas Deus está querendo manifestar a sua glória. Irmãos, e muitas vezes Ele vai enviar problemas grandiosos, problemas que nós vamos ter dificuldades de enfrentar. Lembre do que Ele fez com Jó, lembre de como Jó manifestou a glória de Deus por meio do seu testemunho. Os sofrimentos, eles são enviados para que a glória de Deus seja manifesta por meio das nossas vidas. Segundo lugar, esse Deus, esse Jesus que tem autoridade, ele também é glorificado por meio da sua aparente demora. Olhe comigo, por favor, dos versos 5 ao verso de número 16. Note isso no texto. Jesus demorou a chegar para que a sua glória fosse maior. Ele faz isso de maneira intencional. Olhe comigo, por favor, no texto, a partir do verso de número 5. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Irmão, só para você entender um pouco o que está acontecendo, lembre que Lázaro ficou enfermo. Então faça a sua conta aí. Lázaro fica enfermo, eles mandam um mensageiro até Jesus, ele demora então 1 dia para chegar até Jesus. Jesus fica sabendo da notícia. Jesus poderia ter partido imediatamente, mas Jesus ali fica. E o texto nos informa, nós vamos ver mais à frente, que Jesus fica ali ainda 2 dias. Então conta, o mensageiro chegou, Jesus fica mais 2 dias, chegamos ao 3º dia. Agora então Jesus decide partir, nós vamos ver mais à frente, só para você entender o que está acontecendo. Jesus decide partir ao 3º dia, ele chega lá então, já são 4 dias. Então a resposta lógica é: assim que o mensageiro saiu, Lázaro morreu. Então é dentro desse contexto que nós estamos. Então veja isso claramente, verso 7, desculpa. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Vamos parar aqui. Então você está entendendo o contexto. A notícia chega, Jesus, ele demora a chegar, e ele faz isso conscientemente, intencionalmente. Por quê? E a resposta é clara. O que é maior? A cura de um enfermo ou a ressurreição de um morto? Imagine essa cena. O que traz mais impacto da grandeza de quem Deus é? Se Jesus partisse naquele momento, ele ia para curar um enfermo. Mas Jesus não queria curar o enfermo. Jesus queria ressuscitar o morto. Meus irmãos, aqui nós já aprendemos uma lição, e uma lição preciosa. Por que que nós aprendemos uma lição preciosa?
Não tem quando nós dobramos os nossos joelhos e nós oramos? Não tem quando nós colocamos-nos diante do Senhor em um propósito de oração e nós muitas vezes dizemos assim: Deus está demorando a responder. E talvez nós já estamos orando há 10, 20, 30, 40 anos, 50 anos por uma causa e essa causa parece não acontecer. Mas mesmo diante da aparente demora de Deus, Deus sabe o que está fazendo. E esta aparente demora é para que a glória dele seja manifesta. Olhe comigo, por favor. Verso de número 8, então, nos diz assim: disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá. Depois você pode ler. Lembre que nós estamos vindo numa tensão desde o capítulo 7. Eles querem prender Jesus de qualquer maneira. Lembre que os soldados do Sinédrio, os guardas, eles não tiveram coragem de prender Jesus. Lembre que no evento ali, naquela cura daquele cego, o Sinédrio fica dividido. Há uma dissensão entre eles. Alguns dizem: esse homem é enviado de Satanás. Outros, que podemos citar talvez ali o grupo de Nicodemos, dizem assim: peraí, um homem pecador não pode fazer o que esse homem faz. Então vem uma tensão crescente por causa dos milagres de Jesus. Quando Jesus então faz aquele discurso dizendo que ele é o bom pastor, aqueles homens agora querem apedrejar Jesus, capítulo 10, verso 31. Jesus então se retira para longe. Esse lugar onde Jesus estava era mais ou menos 40 quilômetros da aldeia de Betânia. Então Jesus se retira para longe. E agora ele está querendo voltar para aquele lugar onde as pessoas queriam matá-lo. Irmãos, aqui eu abro um parêntese. E você acompanha isso na sua vida diária. Evidências não trazem salvação. Grave isso. Você conhece pessoas que dizem assim: Deus me deu uma cura extraordinária na minha família, eu faço um voto ao Senhor, e eu faço um voto ao Senhor de que eu vou viver todos os meus dias na igreja. O que acontece logo depois? Logo passa aquela situação tensa, essa pessoa some da igreja. Se Deus livrar o meu filho da morte, se Deus der cura ao meu cônjuge, se Deus der cura aos meus pais, logo depois, diante do grande poder, ele vai embora. Sabe por quê? Evidências não trazem salvação. Porque se evidências trouxessem salvação, irmãos, todos os que viram os milagres extraordinários de Jesus teriam sido salvos. Mas mesmo diante do que eles veem, eles querem prender Jesus. Olhe comigo o verso 9. Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Irmãos, vamos lembrar aqui, você consegue interpretar isso muito tranquilo. Já há alguns diálogos, Jesus está dizendo que ele é a luz do mundo, não é verdade? Lembre que ele falou que ele tem que trabalhar enquanto é dia, e ele repete isso aqui, porque a noite vem. E é exatamente isso, 12 horas do dia. Embora pouca gente trabalha 12 horas por dia, ele está dizendo: nós trabalhamos durante o dia. Então ele está dizendo: enquanto eu estou aqui no mundo, eu vou trabalhar. Então vamos partir para Betânia, é hora de trabalhar. E por que ele diz isso? Olha aí no verso 12. Porque vai chegar o dia da sua morte. Quando bater a 12ª hora, das 12 horas do dia, Jesus vai morrer. Então, enquanto ele está aqui, ele tem que trabalhar. Isso fica claro no verso 10. Olhe comigo, por favor. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Verso 11 em diante. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Irmãos, interessante isso, porque alguns, e aí você já sabe, não vou citar o nome dessa religião, tentam pregar às pessoas dizendo que existe o sono da alma. Quando nós morremos, nós dormimos, a nossa alma dorme. Irmãos, vamos ser sábios e inteligentes. O que Jesus está dizendo aqui é uma força de expressão. Era muito comum a palavra dormir ser usada como sinônimo de morte. Vamos dizer que o Tissé morreu, nós vamos dizer assim: rapaz, o Tissé descansou.
Você está dizendo que ele descansou? Você está dizendo que ele descansou? Não, nós estamos dizendo que ele morreu, não é claro isso? Por que que Jesus trata a morte aqui nesse caso como um sono? Porque nós sabemos que nós vamos ressuscitar. Então a morte para nós é algo passageiro, no sentido do nosso corpo. Embora nós vamos deitar e vamos ser sepultados, nosso corpo será ali sepultado na terra, plantado na terra. Nós sabemos que Jesus vai nos ressuscitar. Então, a morte para nós é algo passageiro. Ele não está dizendo que a alma dorme. O que ele está dizendo é uma figura de linguagem para algo que para nós cristãos será passageiro. Vamos ao verso 12? Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Você sabe o que eles entenderam, irmãos? Que ele estava dormindo de fato. E agora ele está dizendo: Senhor, já que ele está dormindo, está tudo tranquilo. Para que voltar para aquele lugar? Aqui está muito bom, aqui está tranquilo. Não tem os nossos inimigos aqui, vamos ficar aqui. E agora então Jesus vai amplificando a ideia deles, verso 13. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro que... Olha isso, preste atenção nessa palavra, é importante. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, Dídimo é gêmeo, era Tomé, o gêmeo, disse aos codiscípulos: vamos também nós, para que morramos com ele. Irmãos, eu acho interessante aqui, porque Jesus está dizendo assim aqui: e bom que a gente não foi. Eu me alegro porque vocês não foram. Irmãos, parece contraditório, né? Jesus falando isso. Vou parafrasear para você entender o impacto da frase. Jesus está dizendo assim: e ainda bem que vocês não foram antes dele morrer. Que bom que ele morreu. Porque agora vocês vão ver o meu poder agindo na vida de Lázaro. Irmãos, o que estas verdades nos ensinam? E a resposta é: nós não devemos desanimar diante da intencional demora de Deus em responder às nossas orações. Ele faz isso intencionalmente, para que nós possamos experimentar a glória do seu nome. Talvez já aconteceu com você. Você está orando por algo há tanto tempo, você pede aquilo, você clama ao Senhor por aquilo, e quando Ele então responde, depois de muito tempo aquilo, você então consegue compreender que de fato aquilo só Deus poderia fazer. Talvez se vem rápido demais, você acha que aquilo foi um acaso, porque nós somos assim, né, irmãos? Presbiteriano é desse jeito. Nós vemos claramente que Deus curou, e aí nós ficamos assim: não, mas isso foi o tratamento médico. Não, isso foi um acaso, foi uma sorte, eu orei, mas de maneira aleatória isso aconteceu. Não, irmãos, Deus, Ele tem poder, e Ele muitas vezes demora a responder, para que nós vejamos o tamanho do seu poder. Mas em terceiro lugar, veja comigo dos versos 17, porque Jesus, aquele que tem autoridade sobre a morte, Ele também usa a morte de Lázaro, para que creiam no seu nome. Talvez você se perguntando assim: mas eles não creem em Jesus? Irmãos, eles estavam crendo sim, mas você vai perceber no texto como que nós cremos de maneira contraditória às vezes. Isso acontece com você? Você crê que Jesus é Senhor, mas você duvida. Você crê que Jesus é Senhor, mas você quer dar o seu jeito. E agora você vai ver que mesmo essa família sendo amada pelo Senhor, Deus está trabalhando a fé desta família. Olhe comigo, por favor, nos versos 17 ao 19, nós vamos até o 27, mas olhe comigo do 17 ao 29 ao 19, diz assim: chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Irmãos, eu tenho uma explicação aqui, isso é o Ralph falando. Por que ele demorou 4 dias lá? Para que não ficasse dúvidas de que ele estava morto. Isso também é real. Então agora ele chega lá já há
4 dias que esse homem estava morto. Verso 18. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios, perto de Jerusalém, 3,5 km. Gravou aí? Então, a cidade é 3,5 km de Jerusalém. Ele está nos dando essa informação. 15 estádios. 19. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para os consolar a respeito do seu irmão. Irmãos, família amada, né? Casa cheia. Os discípulos querem ali estar, Jesus ali está, mas várias pessoas vêm de Jerusalém para estar com essa família, para consolar essa família. Irmãos, aqui nós aprendemos 2 lições. Primeiro, possivelmente essa família era uma família bastarda. Por isso que eles tinham condições de usar os seus recursos para receber os discípulos. A casa deles era uma casa frequentada. Os discípulos iam para lá, Jesus ia para lá. Mas também nós vemos isso porque eles eram muito conhecidos, ao ponto de uma multidão de pessoas se deslocar para lá, 3,5 km, para consolar aquela família muito amada. Mas olhe comigo o verso 20. O texto nos diz assim: Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Irmãos, aqui só um paralelo. Parece que Marta é meio Pedro, né? Ela é para frente. Marta, ela é impulsiva. E você vai perceber no texto que ela é quem dialoga com Jesus. E ela conversa, ela fala muito. Quando ela vê Jesus chegar, ela sai ao encontro de Jesus. E em contrapartida, Maria, com aquele seu perfil mais tranquilo, o texto nos informa que ela fica quieta, sentada. Irmão, só um parêntese aqui, não é a aplicação do texto, mas na família da fé nós vamos ter personalidades diferentes. Nós vamos ter pessoas mais quietas, nós vamos ter pessoas que falam mais ativas, nós vamos ter pessoas mais amáveis no relacionamento, como João diz, né? Muito humilde, João diz, o discípulo a quem Jesus amava. Ele mesmo falando dele. Então nós vamos ter personalidades diferentes dentro do povo de Deus. Mas olhe comigo o verso 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Olha aqui, irmãos. Ela fala algo que ela acreditava. É como se ela estivesse dizendo: Senhor, ela não está reclamando, ela está chegando a uma constatação, ela está dizendo: Senhor, diante dos inúmeros milagres que eu vi, se o Senhor tivesse aqui, tal fatalidade não tinha acontecido. Olhe você que ela não está olhando para o fato de Jesus poder ressuscitar o seu irmão. Ela está olhando a circunstância, ela está dizendo, diante dessa circunstância, se o Senhor tivesse aqui, o Senhor poderia ter feito algo extraordinário. Mas ela se esqueceu que Jesus curou o filho do centurião de longe. Se Jesus quisesse curar Lázaro, ele o tinha curado de longe. Já percebeu que mesmo conhecendo a Jesus, nós temos impressões erradas a respeito de Jesus? A gente escuta muito na igreja isso, irmãos, e aqui eu vou abrir um parêntese só para esclarecer uma visão errada que muitos têm. Algumas pessoas dizem assim: fulano morreu fora da hora. Você já escutou isso? Irmãos, ninguém morre fora da hora. A palavra de Deus nos diz em Eclesiastes capítulo 3, que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do sol. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Salmo 139, versículos 13 a 16 diz assim: que o Senhor Deus nos formou no ventre da nossa mãe e no seu livro escreveu todos os nossos dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então pare com essa ideia. Todo mundo nasce no tempo certo e morre no tempo certo. Então, Lázaro tinha que morrer para que a glória do Senhor fosse manifesta. Verso 22. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Ela está dizendo, mas o Senhor pode pedir a Deus. Parece-nos, irmãos, que os olhos dela são abertos, mas você vai ver que na afirmação seguinte não é. O que ela disse assim: eu sei que o Senhor é poderoso, eu sei que tudo que o Senhor pede a Deus, Ele pode fazer, mas ela estava falando do fato dele estar ali, quando aquele homem estava perto de morrer.
Então é como se ela estivesse dizendo, se o Senhor tivesse pedido, quando Lázaro ainda estava para morrer, Deus havia de ouvir o seu pedido. Mas olhe comigo, por favor, o verso 23 e o verso 24, porque talvez isso aconteça com você. Você sabe que Jesus é poderoso, não é verdade? Você sabe que Jesus tem poder sobre todas as coisas. Mas a verdade é que você duvida. Olhe comigo versos 23 a 24. Diz assim: declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Ele está afirmando de maneira categórica. Mas olha o que ela diz. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Olha que ela crê na ressurreição. Ela sabe que esse mundo vai ser consumado. Ela crê que Jesus há de ressuscitar os mortos. Mas ela ainda não consegue crer que Jesus pode fazer isso naquele momento, naquele instante, naquela hora e naquele dia. Irmãos, muitas vezes, mesmo conhecendo a Jesus, nós temos impressões erradas a respeito de Jesus. Ah, Jesus, o Senhor é todo poderoso, mas você ora duvidando, fala a verdade. Quantas vezes, irmãos, como nós somos pecadores, nós pecamos na reunião de oração, nós pecamos ao orar na nossa casa, nós dobramos o joelho, nós colocamos a boca no pó, ou encostamos a boca nesses bancos quando vamos orar, mas nós oramos duvidando, porque na verdade nós temos dificuldade de crer no poder do nosso Deus. Olha os versos 25 ao verso de número 26. O texto nos diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Vamos juntos? O verso 26. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? E aí, você crê? Olha que coisas interessantes que nós encontramos nesse texto. Primeiro, Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Por que a ressurreição está antes da vida? Porque para que nós possamos ter vida verdadeiramente, nós temos que ressuscitar. Eu só posso ter verdadeira vida se eu ressuscitar. Então Jesus está dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Ele está dizendo, eu posso fazer isso, e eu vou fazer, para que vocês entendam quem eu sou. A grande questão é que nós temos dificuldade de crer. Mas olha que interessante, irmãos, porque pode ter passado algo despercebido aos seus olhos. Volte os olhos ao verso 26. Ele fala de ressurreição e vida, mas agora ele vai falar de morte espiritual. Ele diz assim, se de fato você crê em mim, você não morrerá eternamente. Quantos tipos de morte nós temos? Pergunta de catecúmenos, qual é? Vamos lá? Nós temos 3 mortes. Nós temos uma morte chamada morte física. Lembra? Nós temos uma morte chamada morte espiritual, separação do homem com Deus. Mas nós temos uma terceira morte, que o Glauber não falou errado, porque nem em Apocalipse a segunda morte é exatamente o que nós chamamos desta terceira morte, que é a morte eterna. Então nós morremos eternamente. Você vai morrer eternamente? Eu não. Morrer eternamente é ir para o inferno. Então olha o que ele está dizendo. Eu sou aquele que tira as pessoas da sepultura, e ele vai fazer isso. Todas as pessoas que morreram com Cristo, elas hão de ressurgir. Nós cantamos hoje, como Cristo ressurgiu, nós também vamos ressurgir. Mas mais do que isso, Ele também nos tira do inferno. É isso que Ele faz. Por isso que nós não devemos temer aquele que pode tirar a nossa vida, fisicamente. Mas nós temos que temer a Deus, que pode nos levar para o inferno, ou nos mandar para o inferno. Então Jesus agora, diante da fala, e ele pergunta, você crê? Olha o verso 27, ela diz assim, sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Irmãos, ela reconhece a divindade de Cristo, ela reconhece o poder de Cristo, ela sabe que Jesus é Deus.
Diante desta verdade, você pode crer de duas maneiras. Ou que Jesus é de fato quem ele diz ser, ou que Jesus ele é um louco. E é muitos que assim pensam. Por isso que não tem como nós crermos em Jesus verdadeiramente e não nos relacionarmos com Jesus. Porque ou Jesus é Deus, ou Jesus é um louco. Pessoas que dizem que Jesus é apenas um exemplo moral, eles não entenderam que Jesus é de fato Deus. Mas olhe comigo, por favor, dos versos 28 ao verso 37. Irmãos, e eu creio que aqui é um ponto muito importante nessa passagem. Porque ela acabou de declarar que Jesus é Deus. Mas Jesus é 100% Deus e também o quê? 100% homem. Ele precisa ser 100% homem. E agora nós vamos ver exatamente esse compadecer do Senhor sobre o seu povo. Olhe comigo, vamos dos versos 28 ao verso 32 primeiro. Diz assim, leia comigo para você me ajudar, vamos lá? Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão teria morrido. Você percebeu que a crença de Marta é a mesma de Maria? Parece que elas conversaram antes, né? E agora então ela chega diante dos pés de Jesus e ela diz, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, se o Senhor tivesse chegado mais cedo, meu irmão estaria vivo. Olha o que acontece a partir de agora, verso 33. Jesus vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou, onde o sepultastes? Ele lhes responderam, Senhor, vem e vê. E esse versículo que é o menor das escrituras, que você sabe de cor, tem um rapazinho aí, chamado Bernardo, que tinha que decorar alguns versículos, e ele decorou exatamente esse. Jesus chorou. Esperto, né? Jesus chorou. Diante de um texto tão simples, irmãos, nós vemos a profundidade de quem Jesus era. E Jesus é aquele que, mesmo sendo Deus, ele se compadece de nós. Talvez alguém pergunte assim, Jesus chorou porque Lázaro morreu? Não. Ele ia ressuscitar Lázaro, ele sabia disso. Todo o enredo foi criado por Jesus para que ele pudesse ressuscitar Lázaro. Irmãos, mas aqui Jesus chora, porque ele olha para a limitação humana. Como nós somos limitados, irmãos. Como nós somos limitados. Nós ficamos querendo fazer tantas coisas, ser conhecidos, ganhar dinheiro. Deixa eu te falar uma coisa, daqui a 100 anos, ninguém vai lembrar de nenhum de nós. Você sabia disso? Nós não somos nada. E é diante dessa limitação humana que Jesus ele chora, ele diz, como quem diz, eles foram desobedientes. E agora o salário do pecado é a morte. E Jesus então está se compadecendo da nossa limitação. Olha o verso 36, ele diz assim, então disseram os judeus, vede quanto o amava. Irmãos, funeral você já participou de muitos. Você sabe que funeral é um lugar triste, mas engraçado. Porque enquanto uns estão ali para apoiar, outros estão ali só para criticar. Como alguém que chega lá e vê alguém chorando e fala assim, olha lá, tá vendo lá, fulano está chorando, olha lá. Ele nem conhecia.
E olha o que acontece, enquanto uns dizem, nossa, Jesus de fato amava Lázaro. Olha o verso 37. Mas alguns objetaram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Não é porque eles creem em Jesus não, irmãos. Eles estão dizendo assim, esse aí não é o que cura o cego? Esse aí não é o Todo-Poderoso? Bem que ele poderia ter curado este homem. Agora ele está chorando porque ele morreu? É diante disso, diante desse dilema que eles estão. Irmãos, eu gostaria de trazer uma aplicação aqui às nossas vidas. Eu não sei você, mas eu me alegro demais por ter Jesus como meu Redentor. Sabe por quê? Porque Jesus, ele se compadeceu de nós ao ponto dele morrer em nosso lugar. Jesus nos amou tanto, mas tanto, que ele não poupou nem mesmo se humilhar por nós. Jesus morreu morte de cruz, irmãos. Jesus se encarnou. Jesus se humilhou ao ponto de nascer como uma criança. Jesus se humilhou ao ponto de cumprir a lei. E tudo isso ele fez para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Jesus se compadeceu de nós. Ele reconheceu quanto nós éramos miseráveis e pecadores. Ah, pastor, eu sou tão pecador. É isso mesmo, você tem que reconhecer isso. Salvação, irmãos, não é por mérito. Salvação é por graça. Salvação não é porque nós fizemos algo bom para merecermos, mas porque o homem perfeito Jesus fez o que nós não podíamos fazer, porque ele se compadeceu de nós. É por isso que nós precisamos desse Jesus. É por isso que nós precisamos estar ao lado desse Jesus. Se ele não tivesse se compadecido de nós, nós estaríamos mortos fisicamente, nós estaríamos mortos espiritualmente e nós estaríamos mortos eternamente. Mas ele se compadeceu de nós. E em último lugar, então, Jesus agora que tem a autoridade sobre a morte, vai revelar a sua glória ressuscitando Lázaro. Vamos juntos, dos versos 38 ao verso de número 46, vamos lá, a uma só voz. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Até aí, irmãos. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Irmãos, você já escutou um monte de besteira nessa parte aqui. Que Jesus, 5 lições, retire a pedra, aquelas bobeiradas. Não tem nada a ver com isso, irmãos. Não tem nada a ver com isso. O texto não tem nada a ver com pedra, nada a ver com pedra. O que nós vemos aqui? Jesus quer deixar claro na mente daqueles que ali estão, que só Ele pode fazer algumas coisas porque Ele é Deus. Então, o que Ele está querendo ensinar é assim, tudo o que é de Deus eu vou fazer. Para que fique claro quem eu sou. Só eu posso ressuscitar mortos. Mas aquilo que o homem pode fazer, ele permite que o homem faça, para que eles entendam esse paralelo que está aí. Jesus poderia ter feito assim, e a pedra ter sido removida.
criado um portão elétrico lá, né? E o portão e a pedra se removida. Ele poderia ter feito assim e aquelas ataduras caíssem por terra. Ele podia fazer. Mas ele quer fazer um paralelo claro. Existem coisas que até os homens podem fazer, mas existem coisas que só eu posso fazer. É isso que ele está querendo mostrar. É isso que ele quer ensinar àqueles que ali estão. Mas olhe comigo, a primeira coisa que nós vemos no texto, dentro desse milagre extraordinário, é a inconstância do servo de Deus. Irmãos, a mesma Marta que no versículo 27 disse: eu creio que o Senhor é o Cristo, o ungido, o Filho de Deus. Olha o que ela diz no verso 39. Senhor, não faça isso, já cheira mal, já é de 4 dias. Como se estivesse dizendo: Senhor, mas o que o Senhor está fazendo? Meu irmão já está morto há 4 dias, ele está fedendo, não é para fazer isso. Nós não somos assim, irmãos? Já aconteceu com você? Você se mostra alguém que tem uma grande fé, você declara isso. Nós dizemos: eu creio no Senhor, eu creio no Senhor. Mas ali na frente nós não cremos tão bem assim. Nós temos inconstância na fé. Quando você chega nos versos 40 a 43, agora você vê também, irmãos, que Jesus ora de olho aberto, tá? Não tem problema orar de olho aberto. Jesus, ele olha para o céu e ele ora ao Senhor. Não tem gente que é assim, o cara está olhando de olho aberto e fala lá, aquele lá não é crente, ele ora de olho aberto. Nós oramos de olho fechado por costume. Jesus está ali, então ele dirige os seus olhos para o céu. Mas o que eu quero destacar é que ele já havia orado lá na Pérea, lá onde ele estava. Porque se você olhou no texto, isso fica claro. Ele fala com o Senhor: Senhor, eu já orei isso, eu já pedi isso. Mas eu estou falando aqui de novo para que eles compreendam que eu ajo pelo seu poder. Irmãos, e aqui eu faço um parêntese. Graças a Deus que a nossa igreja não depende das suas orações, e nem das minhas orações. Porque se dependesse, nós estávamos de portas fechadas. Nós não oramos. Nós temos dificuldade de orar. Mas o próprio Jesus orava. E antes dele sair de lá, ele já tinha falado com o Senhor: Senhor, ressuscite Lázaro, faça isso. Quando você olha no verso 43, então agora ele dá a ordem. E, irmãos, e é aquela mesma ordem que ele havia dito lá no Antigo Testamento, quando ele diz: haja luz. Aquele haja de Deus, a palavra de Deus, ela é lançada aqui. É aquele mesmo poder que, ao criar aquele boneco de barro, Adão, ele sopra nas narinas e ele diz que aquele homem passa a ser vivente. Jesus está dizendo: eu sou o Criador. É eu quem dou a vida, e é eu quem tiro a vida. E agora então você vê isso exatamente no verso de número 43. Jesus clama em alta voz: Lázaro, vem para fora. Jesus é o poderoso Senhor, irmãos. Jesus é o poderoso Senhor. Ele é o Criador de todas as coisas. E agora então nós vemos uma cena. Lázaro sai. Irmãos, aqui não é uma mumificação, tá? Quem faz mumificação são os egípcios. Quando os judeus, eles, diferente de nós, eles depositavam o corpo em grutas, eles não cavavam, eles depositavam em grutas, eles enrolavam as pessoas com ataduras, e aí você já pode subentender que não era também nos membros inferiores enrolado fechado, porque ele sai andando. Então os membros eram enrolados separados. E eles passavam especiarias naquela atadura, e ali então aquelas especiarias eram uma maneira de conservar o corpo. Foi assim que depois a mesma Maria, irmã de Lázaro, fez com Jesus, quando ele estava ali naquele sepulcro. Então agora este homem sai, ressurreto. Irmãos, gostaria de lhe dizer algo. Eu gostaria que você se lembrasse disso. Jesus pode fazer o que ninguém pode fazer. Jesus é o Todo-Poderoso. Mas quando você olha os versos 45 e 46, você vê que diante da ação de Jesus, sempre vão ter 2 povos. Olha o verso 45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria,
vendo o que fizera Jesus, creram nele. Mas olha o que os outros fazem. Outros, porém, foram ter com fariseus e lhes contaram os feitos que Jesus realizara. Uns creram, outros saíram dali para criar mais confusão. Agora, a minha pergunta a você é: quem é você diante da autoridade de Jesus? Alguém que crê ou alguém que apenas vê e não crê? Eu gostaria de concluir esse sermão, então, trazendo algumas aplicações, só para você relembrar. Em primeiro lugar, lembre que Deus usa até os nossos sofrimentos para revelar a sua glória. Meu irmão, não desanime da fé, porque você está sofrendo. Deus usa o sofrimento dos seus filhos para demonstrar a sua glória. Segundo, mesmo diante da nossa limitação em entender os propósitos de Jesus, Ele age apesar da nossa pequena fé. Eu sei que você está duvidando, eu sei que você está quase a tropeçar, mas graças a Deus que Jesus, Ele age apesar de nós. Marta diz assim: Senhor, já cheira mal 4 dias. Mesmo assim Jesus age e ressuscita Lázaro. Em terceiro, a morte e a ressurreição deixa um sinal cabal de que Jesus é Deus. Irmão, isso aqui é real, tá? Isso aqui não é uma historinha. Jesus ressuscitou aquele morto. É real. Jesus, ele tem esse mesmo poder até os nossos dias. E em quarto e último lugar, lembre-se disso: a morte não terá a última palavra sobre nós. Por quê? Porque Jesus está vivo. Eu quero orar com você. Gostaria que você pudesse fechar os seus olhos. Nós vamos falar com o Senhor. Convidar a Claudete, que já se posicione. A Claudete vai cantar um hino. Eu quero orar com você neste momento. Eu quero que você possa relembrar destas verdades. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, diante do Senhor, ó Deus, nós colocamos a nossa vida. E queremos, ó Deus, rogar ao Senhor, para que nós possamos compreender o tamanho do seu poder, o tamanho da sua glória. E perdoa-nos, ó Deus, porque muitas vezes nós duvidamos de quem o Senhor é. Então a nossa oração é: aumente a nossa fé no Senhor. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, Senhor.